Bom dia, paz de Cristo. Eu sou o pastor José Carlos Oliveira Silvério. Você já sabe, estou gravando mais um vídeo para abençoar a sua vida. E hoje eu vou falar de testemunhos, sim, de pessoas, servas do Senhor, que receberam o dom do Espírito Santo e falaram em línguas de verdade. Então, espero que esse vídeo lhe seja inspirador, que você possa, permanecer comigo até o final desse vídeo. Peço também a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante. Vamos para a leitura do texto principal. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor, diz o título, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, já temos o texto principal. E vamos agora direto aos testemunhos, tá? Bom, vamos começar com o testemunho do irmão Francisco. Eu convidei o irmão Francisco para participar da festividade de aniversário da igreja. Ele veio, ficou sentado, ele foi apresentado porque ele era membro da Igreja Batista Tradicional. Bom, ele foi apresentado, participou do culto ali conosco e em dado momento do culto, antes da pregação, eu lembro como se fosse hoje, o irmão Francisco, se colocou de pé, o irmão Francisco se levantou e começou a falar em línguas estranhas. Olha, eu confesso para vocês que eu achei aquilo sobrenatural, eu achei muito forte. E o pastor olhou para mim e fez aquele sinal, né? E agora? Bom, não sei. O que eu vejo é que ele foi batizado com o Espírito Santo. Ah, irmão, cada crente, cada irmão, cada servo, cada serva tem a sua experiência. E aí, ele era da Igreja Batista Tradicional. Ah, ele teve que pedir a transferência dele para a igreja, sim, renovada. Entendeu? Bom, vamos para o segundo testemunho. Sim, eu presenciei, eu estava lá. Os irmãos falaram comigo, porque nós tínhamos na igreja o grupo de varões. Então, os varões, chegou o dia da festividade deles, a semana da festividade, e eles falaram comigo, pastor, vamos no monte da Via Light? E eu falei para eles assim, poxa, esse monte da Via Light, ele não é rasinho, ele não é baixinho. E aí eles falaram para mim, pastor, as pessoas oram lá. E nós fomos lá para o monte orar pela festividade da igreja. Foi só para orar pela festividade da igreja. Bom, e começamos então a louvar a Deus, a adorar a Deus, sabe? E fazer ali aquele momento com Deus ali. E antes de ir embora, um dos irmãos falou assim, pastor, podemos orar uns pelos outros? Eu respondi que sim. Então eles começaram a orar uns pelos outros porque estava na hora da gente voltar para casa. E em dado momento, quando um irmão começou a orar pelo outro, o irmão Jorge, que estava recebendo a oração de um irmão, ele começou a falar em línguas, entendeu? Começou a falar em línguas, gente, e foi muito forte, foi tremendo, foi assim, com muito poder, com muita unção, e todos nós, sabe, nos alegramos ali com ele.
Nós não fomos ali, gente, para buscar o batismo com o Espírito Santo, mas é isso que eu quero falar para você. Não há uma fórmula, não há um método, não há uma regra. Quando Deus batiza com o Espírito Santo uma pessoa, Ele marca a data, Ele marca aquele dia, Ele marca aquele ano. E foi isso que aconteceu aqui na igreja. Sim, o ano foi de 2010 e o irmão Jorge passou a ser chamado pelo grupo de homens aqui da igreja Irmão 2010. Por quê? Porque nós presenciamos o dia que ele foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas estranhas. Oh, glórias a Deus! Sim, o irmão 2010, ele ficava muito feliz e ele chegava na igreja. Era só ele orar um pouquinho, ele já falava em línguas estranhas e a gente, poxa, se alegrava porque ele falava línguas de verdade, não foi nada da sua cabeça, não foi nada inventado, não foi nada que ele copiou e colou, não. Foram línguas de verdade que nós presenciamos o dia que ele foi batizado com o Espírito Santo. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus! A minha esposa, ela era da Igreja Batista, ela estava com seus 18 anos e o irmão dela era da Igreja Batista, e o irmão dela, sabe, foi orar à noite e chamou a irmã dele para orar. E eles estavam orando e os dois foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, em línguas dentro daquele quarto. O meu sogro escutou aquele barulho, sem entender o que estava acontecendo, e vamos acabar com esse barulho aí, vamos dormir. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Sabe, eles apenas dobraram o joelho para orar um pelo outro ali, e quando eles oraram, foram batizados com o Espírito Santo. Que coisa linda! Ajudem a você entender o batismo com o Espírito Santo vem de Deus, entendeu? Mas nós devemos buscar. Não nada disso, quando chegar a hora, sabe, Deus vai batizar com o Espírito Santo, porque é uma promessa, querido. Eu quero compartilhar com vocês esse texto da promessa, Atos capítulo 2, versículo 39, diz assim: pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Que esse testemunhos, amém, que assim seja, que Deus venha batizar você com o seu Espírito Santo, que Deus abençoe a tua semana e que você permaneça na presença do Senhor, amém, que assim seja, glórias a Deus, Deus.